Telespectador da TV Mundo Maior, nós estamos retornando com o programa, né, em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira parte do dia de hoje, nós iniciamos o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas entre aqueles comentários, né, relacionados com os versículos de Mateus, o Flávio tem mais algo a comentar. Bom, agora há pouco eu mencionei a questão de Emmanuel no Caminho da Luz, em que ele falou de Isaías. Eu verifiquei que foi no capítulo 12, no item Cumprimento das Profecias de Israel. E ele diz: somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunirmos no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. Então isso aqui está no capítulo 53 de Isaías, no versículo 7, apesar de Emmanuel não referenciar, mas se... E comentado nesse capítulo 12 de A Caminho da Luz. De A Caminho da Luz. E é interessante a gente ver essa ideia de profeta, o que Kardec define o que seria profeta. Porque para Kardec seria todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E por que as pessoas confundiam João Batista com Elias e com Jeremias no caso? Jeremias ele só aparece no Evangelho de Mateus. Em Marcos já não é mencionado Jeremias. João Batista é o profeta que preparou a vinda de Jesus. Ele pregou o batismo do arrependimento e a vinda do reino dos céus. Por ordem de Herodes Antipas, ele foi preso e morto em 32 a.C. Ele foi, no caso, degolado, decapitado. Ele foi decapitado, no caso. Elias é um profeta que aparece nos livros Reis 1 e 2 do Velho Testamento, conhecido pela decapitação de 450 profetas do Baal. Ele teria vivido por volta do século 9 a.C. E quando a gente pega o item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar bem claro que Elias, olha aqui, então seus discípulos compreenderam que era João Batista que lhes havia falado. Ou seja, declaro que Elias já veio e não compreenderam. Jesus mesmo fala que Elias seria João Batista. Então é interessante, né? Porque no item 4, né, desse capítulo 4 do Evangelho, Allan Kardec ele faz exatamente essa análise, né? E ele conclui dizendo o seguinte: segundo sua crença, João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias, já que João fora visto em criança. Então, o seu pai e sua mãe eram conhecidos. Então, João podia, pois, ser Elias reencarnado, isso está muito claro, e não ressuscitado. Mas nós vamos pedir, inclusive, aqui para a Célia, para fazer aí algum comentário sobre esse capítulo. Logo depois das citações evangélicas, aqui no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta bem a diferença entre ressurreição e reencarnação. E ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Então havia como que uma confusão ou duas palavras querendo designar a mesma coisa. E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta na lição 68, cujo título é Além Túmulo, uma passagem de Paulo em que ele diz: e, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, ele está mostrando aqui que não houve essa ressurreição de Jesus, como muitas crenças dizem, que ele voltou a habitar o mesmo corpo.
Ali, ele simplesmente apareceu de uma forma espiritual materializada perante os seus discípulos. Tanto que no início ele falava, não me toque. Como a dizer, eu já não pertenço mais a este mundo material que vivi até há pouco. Então, a ressurreição, para nós espíritas, ela tem uma outra conotação. É uma conotação de vida infinita. A cada momento que nós temos para aprender, para nos modificar, nós estamos ressurgindo das cinzas que deixamos do nosso passado delituoso. Então, a finalidade nossa é ressurgir, modificar, transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas tendências inferiorizadas em ações, em sentimentos mais dignos, mais afeitos à moral do Cristo. Então, a ressurreição, como essa vida infinita, que é uma vida de trabalho, de júbilo e de criação na eternidade, como diz Emmanuel, é um desafio a todos nós, a cada dia, a cada minuto, e como sempre a gente ouve dizer, através das mensagens de Emmanuel, a cada dia nós temos uma página em branco na qual nós vamos poder escrever aquilo que nós quisermos. Agora, escrito, nós não poderemos mais apagar, a não ser com novos escritos que modifiquem aquilo que naquele momento nós registramos. Então é interessante a gente ver que muitos de nós estamos há séculos num estado de catalepsia ou catatonia espiritual. Nós estamos paralisados à semelhança de um estado latente ou quase semi-morto. É aquilo que Emmanuel fala em A Caminho da Luz, que desde o século III, do século IV, nós estamos estacionados do ponto de vista do amadurecimento, do desenvolvimento do homem espiritual. Então, nós, em toda oportunidade que nós estamos reencarnados, nós somos convidados a ressurgir, a passar por um processo de ressurreição, a um processo de despertar, a um processo de ressurgimento desse espírito. Ou seja, de você dar vida novamente a esse espírito que está ali parado, estagnado, paralisado. Paulo, por exemplo, é um exemplo de dinamização desse processo. Quando ele cai ali às portas de Damasco, aquilo foi um ponto de inflexão, um ponto de viragem, um ponto de mudança. A partir daquele momento, ele começa um processo de ressurreição em vida. Então, a gente vê que ele não precisou mudar de corpo. Ou seja, no mesmo corpo, dentro daquele processo reencarnatório que ele estava ali, o espírito dele despertou e ressurgiu para a vida espiritual. Então a gente vê que do ponto de vista simbólico tem várias interpretações para o termo ressurreição. Pois bem, então, sintetizando, né, os comentários do dia de hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que a palavra ressurreição tem várias conotações. Nesse versículos de Mateus, né, que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é a ideia da reencarnação. Porém, na época, né, ficou claro que na época os judeus acreditavam na ressurreição, mas que
era uma ideia imprecisa, incompleta, mas pelo diálogo fica muito claro que Jesus estava se referindo ao retorno, à reencarnação de Elias como João Batista. Há outro sentido que foi tratado aqui de ressurgir no processo de reeducação espiritual. E há também aquele outro sentido, né, que foi registrado pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, né, no capítulo 15, há pouco aqui citado pela Célia. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então aqui nós estamos, na verdade, entendendo um outro sentido e tem a ver com a ressurreição de Jesus. Nós espíritas não aceitamos o conceito clássico religioso da ressurreição de Jesus. O que houve foi uma aparição, e isso é tratado por Allan Kardec no capítulo 15 do livro A Gênese, que é intitulado Os Milagres de Jesus. Então, o espírito é imortal e após a morte do corpo, ele pode tornar-se tangível e praticamente materializado, como se diz, e aí, para os leigos e para o conceito da época, aquela ideia da ressurreição. Mas Jesus estava dando, sim, a comprovação da imortalidade da alma. Estava se mostrando vivo após a crucificação. Vivo no sentido de vida imperecível, de vida imortal. Nós continuaremos no estudo desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque ele tem muitos detalhes, tem muitos versículos e merece sim a nossa atenção pela grandiosidade da mensagem que nós podemos depreender de tudo isso. Até o próximo programa.